E aí, boleiro, beleza? Canal dos boleiros na área, eu sou o Oziel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos para o nosso primeiro vídeo aqui falando sobre FIFA 21. Então eu já quero convidar a você que quer ficar informado sobre todas as novidades, tanto do FIFA quanto do PES, a se inscreverem aqui no canal. Lembrando que aqui nós também temos muitas séries dos jogos atuais, FIFA 20 e PES 2020. E também teremos, claro, séries no FIFA 21 e PES 2021. Vamos estar passando, inclusive, algumas delas em cards aí na tela. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir depois aí, beleza? Então seja muito bem-vindo, vai se inscrevendo e vamos pro vídeo, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que esperar para FIFA 21, quais são as novidades que devem vir para o jogo. O título é esse porque nós ainda não temos informações oficiais por parte da EA Sports, pessoal. Então eu não posso trazer nada para vocês como absolutamente certo, mas tudo que eu vou falar aqui para vocês está muito próximo do que deve ser esse FIFA 21, beleza? Vamos começar falando sobre o valor do jogo. O preço do FIFA 21 deve girar em torno do mesmo preço do FIFA 20, ou seja, R$240 na versão normal do jogo aqui para o Brasil, certo? Já convertendo. Para a versão de edição dos campeões, que é uma versão um pouco mais alta do jogo, deve sair na faixa de R$290 mais ou menos. E para a versão Ultimate, a Ultimate Edition, que é aquela mais alta, na faixa de R$350. Isso são preços de pré-venda, certo? Mas todos esses preços podem ter alguma variação. Então esse 240 pode chegar a 250 mais ou menos, mas deve girar em torno desse valor. Sobre a data de lançamento do game, deve ser lançado entre os dias 20 e 30 de setembro, no mais tardar no início de outubro, mas eu ainda acho que deve ser nesse finalzinho de setembro mesmo. A demo do jogo deve ser lançada 10 dias antes do lançamento, então vamos supor que o jogo vá ser lançado no dia 20, a demo já deve sair mais ou menos no dia 10, naquele período. E também, para quem tem o Origin Access ou EA Access, que é uma opção que a própria EA Sports fornece para você testar jogos dela aí antes do lançamento, vai ter acesso aí a 10 horas do FIFA, mais ou menos também 10 dias antes aí ao jogo, beleza? Então mais ou menos entre o dia 10 e 20 a gente deve ter acesso pelo Origin Access a testar o game para quem assina, né? Esse programa, lembrando que ele é um programa pago, beleza, pessoal? Referente à capa do jogo, ainda não temos muita ideia de quem pode ser. Normalmente a tendência é que gira em torno de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. No ano passado, Neymar e Cristiano ficaram de fora por causa de algumas polêmicas, mas nesse ano já foi tudo esclarecido. Creio que eles podem voltar aí para a capa do FIFA, um dos dois, certo? Talvez o Messi correndo por fora, mas o Messi, como a Konami tem uma parceria com o Barcelona, eu acho que corre bem por fora mesmo. E aí podem pintar alguns outros nomes também, como por exemplo o Salah, que já foi bastante especulado. No ano passado foi o Van Dijk também, né, que teve uma das principais capas aí do FIFA. Então quero até convidar a vocês a comentarem aí quem vocês gostariam de ver na capa do FIFA 21, cara. Eu queria ver o Salah, porque eu gosto do Liverpool, torço o Liverpool e gosto do Salah. Mas deixa nos comentários quem vocês gostariam de ver, beleza? Só que, meus amigos, essa não deve ser a única data de lançamento para o FIFA 21. Como eu acredito que a maior parte de vocês sabe, e se não sabe vai ficar sabendo agora, nós teremos o lançamento de uma nova geração de consoles vindo aí no final do ano, né? Em dezembro deve ser lançado o PlayStation 5 e o Xbox Series X, que é o novo Xbox. Então, meus amigos, a gente deve ter sim, tá bom? A gente deve ter sim o FIFA 21 para a nova geração também. Os consoles que vão receber o FIFA 21 devem ser o Xbox One, PlayStation 4 e também o PC nessa data de lançamento de setembro, além, claro, do Nintendo Switch, que deve ter uma versão sim, só que é uma versão bem diferenciada, não dá nem pra falar muito sobre ela. Sobre a versão do Nintendo Switch, o que se sabe é que deve ser um pouco melhor do que a atual, certo? Muda pouca coisa de versão para versão lá. E os jogos para essa nova geração devem sair juntamente com o lançamento dos consoles, que deve ocorrer no final de dezembro, beleza, pessoal? Ou no mês de janeiro. Inclusive no FIFA 14 a gente teve algo semelhante, quando teve a mudança de geração para a que a gente tem atualmente, né? Quando nós tivemos os lançamentos do Play 4 e do Xbox One, foi basicamente isso que aconteceu. A EA lançou primeiramente para a antiga geração e depois para a nova geração. Então isso deve sim acontecer. Eu não acho que a EA vai perder essa oportunidade de vender muitas vezes o jogo duas vezes, beleza, pessoal? E aí mais pra frente eu pretendo trazer um vídeo com mais detalhes sobre o que nós deveremos ter de novo nessa nova geração, beleza, de consoles para o FIFA. Sobre as novidades em geral pro FIFA 21, pessoal, vai depender muito de um fator aí decisivo, se o FIFA vai ter ou não um novo motor gráfico, certo? Pra quem não sabe, motor gráfico é aquele software que permite você programar o jogo. Então, dependendo do jogo, ele vai ter um motor gráfico que permite fazer determinadas coisas dentro daquele jogo ou não. Basicamente isso, essa é uma explicação bem leiga, porque eu também não manjo muito do assunto, mas é mais ou menos isso. E hoje o FIFA usa a Frostbite, que é uma engine, né, o motor gráfico que já é usado há algum tempo, e não se
sabe se eles vão manter ela para esse primeiro ano de nova geração ou se vão trazer uma nova engine. Se trouxer uma nova engine, a gente pode ter um jogo completamente reformulado, certo? Se não, deve ser um jogo bem semelhante aí em vários aspectos ao FIFA 20, beleza? Principalmente eu falo isso com relação à jogabilidade. Se não houver troca de motor gráfico, a tendência é que a jogabilidade seja praticamente a mesma e tenha apenas alguns retoques, algumas melhorias. Não deve haver um grande impacto. Com relação à questão gráfica, sim, para a nova geração, obviamente nós devemos ter um salto gráfico, só que não deve ser algo tão extraordinário como foi, por exemplo, do Play 3 para o Play 4. Isso não é só do FIFA, já foi dito que nós não teremos aí como o principal foco dessa nova geração apenas a questão gráfica, né? Vai ter muita questão de velocidade, esse tipo de coisa no console também. Então não esperem que na nova geração a gente tenha gráficos ultra mega power realistas, como você vai olhar para o gráfico e ver o cara lá com o rosto perfeito. O que a gente pode ter também aí no FIFA 21, no geral, não só na nova geração, são mudanças climáticas melhoradas dentro do jogo. Isso provavelmente, se tiver uma mudança de engine, como eu disse, deve ser melhorado ainda mais. Aperfeiçoamento de torcida e a adição de novas cutscenes no jogo, certo, pessoal? Além disso, nós devemos ter a presença de novas comemorações, como por exemplo a comemoração que o Neymar fez há um tempo, que ele colocou uma chuteira na cabeça dele, ou até mesmo, claro, a nova comemoração do Neymar, né, aquela ficar quieto e jogar mais ou menos isso. Também é uma comemoração de Fortnite, a comemoração que o jogador fez, que ele fingiu ter se lesionado quando bateu o pênalti. Então essas comemorações que viralizam, ou de jogadores muito famosos, normalmente elas são inseridas no FIFA. Então no FIFA 21 a gente deve ter elas presentes no jogo, ou uma parte delas, beleza? Também há expectativa para a adição de novos treinadores licenciados na beira do campo. A gente sabe que o FIFA ele já traz alguns treinadores das principais ligas, mas a tendência é que esse número só aumente e que outras ligas passem a ter esses treinadores, beleza? Com relação à jogabilidade, como eu falei para vocês, a gente deve continuar com a jogabilidade bem semelhante. Então a expectativa é que no FIFA 21 a gente tenha apenas mesmo a correção de alguns bugs, beleza? A não ser que a gente tenha a mudança de motor gráfico, porque aí se tiver essa mudança, de fato, a maioria desses bugs que a gente tem atualmente deve sumir, mas também existe a possibilidade de novos bugs aparecerem por ser uma primeira versão de um FIFA nesse motor gráfico. Então vamos esperar para ver aí como é que vai rolar, né, cara? Também devemos ter melhoria no sistema de impacto e aperfeiçoamento da inteligência artificial, que talvez seja um dos principais pontos. Já em atualizações do FIFA 20 houveram muitos aperfeiçoamentos de inteligência artificial através de atualizações do jogo. Em uma parte ficou interessante, outra parte acabou ficando meio bugado. Vamos esperar para ver no FIFA 21 se eles vão conseguir chegar em um meio termo, uma coisa que fique boa mesmo assim e que chegue mais perto da realidade ainda mais. Essa questão da inteligência artificial, tanto do time que você está jogando contra com a CPU, né, caso você esteja jogando contra a máquina, quanto também do seu time quando você não está comandando um determinado jogador, questão de movimentação, de posicionamento, de marcação. Também devemos ter um possível novo modo história. Não se sabe ainda se vai ser mantido o modo volta, mas eu creio que sim, é um modo muito interessante e que a comunidade gostou, apesar de não ser o modo mais jogado, porque a EA realmente tem um foco muito grande no Ultimate Team, mas o modo volta é um modo que agrada a maioria de quem jogou, por mais que não seja o principal. Então existe uma possibilidade muito grande de que o modo volta seja mantido apenas como um modo mais ou menos de amistoso para você jogar lá algumas partidas naquele formato, né? E também aqueles modos que a gente tem online, mas que a história do modo volta não seja continuada no FIFA 21, e sim a gente tenha um novo modo história. Ou pode acontecer que o modo história do volta continue, ainda não dá pra saber, mas o que se sabe é que sim, nós devemos ter algum modo história dentro do jogo. Não se sabe se vai ser ida do volta exatamente, ou um por fora. Os dois modos que devem sofrer mais novidades no jogo devem ser, claro, o Ultimate Team, que todo ano tem novidade, então não deve ser diferente. A gente deve ter aí melhorias, tanto em questão de Weekend League, por exemplo, questão de conexão de servidores, não sei se vai ficar o ideal, mas melhorias deve ter, né, cara? E também deveremos ter aí melhorias no modo carreira, certo? O modo carreira treinador deve ter aí a adição de novas cutscenes e também talvez até alguns novos recursos, vamos esperar para ver. E o modo carreira jogador, existe uma expectativa grande que ele tenha de fato melhorias, porque é um modo que não foi mexido nos últimos anos, não teve grandes novidades, mas com a chegada de uma nova geração é possível que a gente tenha a adição de novas victories, né? Tenhamos novidades de fato no modo e reacenda aí o desejo de quem gosta de jogar esse modo que ficou bem parado nos últimos anos. Mas creio eu que não deve ser grandes coisas, mas coisas diferentes, né, pelo menos. E por fim, passando bem por cima dessa questão, porque ainda não podemos cravar muita coisa, nós devemos ter novidades na questão das licenças de ligas e clubes, beleza, pessoal? O que se sabe é que no FIFA 21 já deve ter Libertadores, Copa Sul-Americana presente no jogo licenciado, beleza? Inclusive vamos ter isso no FIFA 20 através de atualização. Se você não tá por dentro dessa informação, eu vou estar deixando um vídeo, um card para você ficar 100% informado sobre isso, beleza? E também, galera, a gente pode ter aí a
a chegada de novas ligas nacionais. Não sei se vai pintar o tão sonhado Brasileirão, mas existem possibilidades. Mas por enquanto ainda não tem muito o que a gente falar sobre isso, ainda não temos tantas informações assim. E claro, com a chegada de novas ligas licenciadas, novos times, a gente vai ter também a chegada de novos estádios. O que se sabe é que com certeza nós teremos os novos estádios de times da Premier League, que estarão disputando a Premier League na próxima temporada. E também, possivelmente, nós teremos parcerias maiores entre EA e ligas, né? Algumas ligas já têm parceria de exclusividade, ou parceria que a EA consegue usar logotipo, consegue usar placar, consegue usar tudo da liga, mas a tendência é que esse número aumente cada vez mais, beleza, pessoal? E também, claro, por falar em licenças, né, a gente deve ter a licença de novos icons aí pro jogo. Vamos aguardar pra ver quem é que vai pintar no FIFA 21. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre o que esperar para a FIFA 21. Essas são as novidades. Deixem nos comentários qual é a expectativa de vocês pro novo jogo, se vocês estão com expectativa alta, se estão animados, ou se vocês não estão muito animados, estão indiferentes sobre isso. E claro, comenta o que vocês mais gostariam de ver de novo no FIFA 21. Qual é o principal desejo de vocês. Inclusive eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso também, então vai deixando nos comentários, beleza? Então vou ficando por aqui, lembrando que aqui no canal a gente tem vídeos de muitas séries, modo carreira, muita série do FIFA 20 e também temos várias séries no PES. E claro, lembrando que se você quiser ficar atualizado é só se inscrever e também compartilhar esse vídeo pra galera conhecer o canal também, beleza? Clica no joinha se você gostou do vídeo, um forte abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e fui!